Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live, nessa maratona de lives, nesse aquecimento, antes da gente iniciar nosso programa Sistêmico Eleve, que começa na próxima terça-feira, dia 15, um programa em grupo exclusivo para mulheres, em que o grande objetivo é te ajudar a elevar a sua vida pessoal e profissional, trabalhando travas, bloqueios, padrões, comportamentos, para que você possa realmente se libertar sua comunicação e sentir permissão emocional para elevar sua vida. E hoje a gente vai falar sobre relação com os pais e qual a conexão disso com o sucesso ou insucesso. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje. Raquel, seja bem-vinda! E vou fixar aqui nos comentários para que conforme as pessoas forem chegando, saibam também do que a gente está falando, que é uma questão que é tão importante a gente olhar e que muitas vezes as pessoas não dão a devida importância. Eu gosto sempre de trazer, que quando a gente fala das emoções, das dinâmicas inconscientes, do que é invisível, muitas vezes nós não damos o devido valor porque a gente não consegue enxergar. Porque se fosse um machucado, se fosse alguma coisa visível, a gente já ia correr para resolver. Só que como é invisível e como os sintomas refletem em várias áreas da nossa vida, seja na nossa profissão, no nosso financeiro, na nossa forma de se comunicar, nas nossas relações, na nossa saúde inclusive, a gente vai deixando para olhar depois, a gente pensa, isso aí é bobagem, não, isso aí está resolvido. E quando a gente vai olhar realmente com acompanhamento, com direcionamento, quando você pega para realmente olhar para isso, parar de fugir de olhar para aquela caverna que muitas vezes a gente tem medo, a gente se dá conta do quão é importante esse processo de tomar consciência e mais do que isso, de saber que movimentos, o que precisa ser feito a partir de agora, porque não é só sobre saber o que fazer, mas como fazer. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Se o barulho da chuva está atrapalhando muito, que está uma chuva tão gostosa, eu ia até deixar a porta aqui aberta. Hoje eu estou no lugar em que a gente faz as nossas constelações em grupo uma vez por mês e que eu faço também alguns atendimentos individuais. E decidi fazer a live daqui, a deixar tudo aberto, mas está uma chuva forte, uma chuva gostosa. Só que se eu deixasse aberto, aí o barulho da chuva ia ficar muito alto aqui para vocês e ia acabar atrapalhando a nossa live. Combinado que a gente sempre faz. Clique aqui no aviãozinho e compartilha com pelo menos 3 pessoas para que mais mulheres possam saber e aproveitar esse conteúdo. E mais do que isso, foi fazendo sentido, tem alguma dúvida, se identificou, manda aqui nos comentários ou clica aqui no coraçãozinho para eu saber, porque é importante também ter essa interação, às vezes a sua dúvida, o seu caso, a sua história, pode ser a história de mais pessoas, Inclusive, o nosso grupo, o nosso programa em grupo Eleve, ele é especificamente para mulheres, justamente porque nós mulheres temos dores específicas, enquanto os homens também têm dores e têm as questões deles, mas nós temos algumas feridas que realmente só nós entendemos. E quando a gente está em um grupo com mais mulheres, uma vai olhando para a dor da outra e para o processo de permissão e de liberação também de cada uma. Quando a gente está em um grupo, enquanto uma cresce, as outras começam a crescer junto. É um processo mútuo e que traz grandes transformações. Por isso que eu acho o grupo incrível. E o nosso grupo Eleve, inclusive, a gente vai trabalhar essas questões de feridas do feminino que influenciam, inclusive, na nossa profissão, no nosso financeiro, nas nossas relações, na nossa comunicação. Mas voltando para o nosso tema de hoje, então bora lá falar sobre relação com os pais e qual que é a conexão disso com o sucesso ou com o insucesso. Vamos lá. O que acontece, gente? Se hoje eu tô aqui, você tá aqui, cada um de nós tá aqui, vou aproveitar que inclusive meus bonequinhos que eu uso para constelação individual estão aqui, é porque teve uma mulher e um homem que tiveram uma relação e a partir dessa relação nasceu uma criança, que sou eu, que sou você. Então, para nós estarmos aqui, precisou de um homem e de uma mulher. Hoje, pela epigenética, isso não precisa se apegar com termos técnicos nem nada, e a gente já vai falar na prática, porque eu gosto sempre de trazer
as coisas, tanto aqui dentro das lives, nos nossos grupos, de uma forma que seja simples de entender. O Bert Hellinger, né, que foi a pessoa que divulgou a constelação para o mundo, ele dizia uma frase que é justamente isso: o essencial é simples. Muitas vezes a gente vai tendo uma mania de complicar, a gente vai aprendendo desde criança, principalmente mulheres, e tem números que comprovam, né, nível de autocobrança, de exaustão, de doenças autoimunes, inclusive, é muito maior em mulheres do que nos homens, porque a gente vem de uma cultura em que nós vamos nos cobrando absurdamente. Por sermos mulheres, nós temos o sentir mais aguçado, mas a gente vai aprendendo a anestesiar, a engolir, a guardar as nossas emoções, e isso reflete na nossa vida como um todo. Mas vamos lá. Nós temos, então, a junção, né? Homem, mulher, e dentro da epigenética foi comprovado que, além da aparência, eu pareço mais com a minha mãe, eu pareço mais com meu pai, eu pareço com a minha avó, nós herdamos geneticamente os traumas, os medos, os dons, os talentos de 7 gerações que vieram antes de nós. É por isso que muitas vezes você fala, por exemplo, uma pessoa fala assim: nossa, eu morro de medo de água, do mar, de piscina, mas eu nunca nem me afoguei. Provavelmente tem alguém dentro da sua família que já passou por algo nesse sentido. E essas raízes também que nós temos com relação aos nossos pais refletem na nossa forma de olhar para a vida. E é justamente isso que eu quero trazer, esse processo de tomar consciência que eu quero trazer para você aqui na live. Dentro dessas lives, desses encontros de aquecimento para o programa Eleve que eu estou fazendo, a gente está fazendo alguns movimentos também, né? Tem disponível por enquanto a gravação da live sobre culpa, a nossa aula ontem, que foi a preparação para o Eleve de ontem à noite, por enquanto está disponível no feed, e depois essas aulas, essas lives vão ficar disponível dentro da plataforma, dentro do programa Eleve. A gente tem uma plataforma que ficam gravadas as aulas que a gente vai ter lá, vai ficar até dia 31 de dezembro desse ano, e vão ficar essas lives também. Mas por enquanto, se você não se inscreveu na Eleve, daqui a pouco a gente encerra a inscrição, inclusive, você pode enviar a Eleve aqui nos comentários ou no direct, que depois eu passo todas as informações. Mas se você não se inscreveu, aproveita esses dias para assistir todas as lives, tá? O que acontece? A gente herda essas informações dos nossos pais. Na verdade, a gente recebe de duas formas informações dos nossos pais, isso reflete na nossa vida como um todo. Uma delas é geneticamente, então a gente minha mãe passou por diversas situações, minha mãe precisou se calar, meu pai, nossa, foi injustiçado, passou por isso, passou por aquilo. Isso a gente herda, tá dentro do nosso DNA. Além dessa herança genética que nós temos com relação aos nossos pais, se você viveu com eles, foi criada por eles, o ambiente influencia também, ou a ausência deles dentro do ambiente que você vivia influencia diretamente na nossa vida. Eu estava falando, inclusive, em um atendimento que eu fiz agora no período da noite, para uma pessoa que estava com uma preocupação com relação à filha, enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas existe um ponto que é muito importante. Primeiro ponto, você que já está uma pessoa adulta, um dia já foi criança. Você é uma criança que cresceu. Então, todas as informações, tudo que você passou, desde quando você estava lá no útero da sua mãe até hoje, estão registrados aí dentro. Todas as gravações estão aí. Para quem já assistiu Divertidamente, me conta aí se vocês já assistiram. Para quem já assistiu Divertidamente, viu que ali na cabeça da Riley, né, que é a personagem principal, vão ficando registradas as memórias, né? No Divertidamente mostra aquela estante que tem um monte de bolinhas que são as memórias da Riley. Com a gente, funciona exatamente da mesma forma. Então, você tem aquela estante com todas as suas memórias. E a partir daquilo que você viveu e dessas gravações, dessas memórias, você vai tendo determinados tipos de comportamentos, de pensamentos, de decisões que vão trazer certos tipos de resultados para sua vida. E aí, o que acontece com relação aos pais, com relação à criança que nós somos um dia? Então, você foi essa criança que cresceu e que tem todos esses registros. Só que tem um outro porém que é ainda mais importante. Uma criança não sabe não amar os pais. Ah, isso, mas meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo e passei por A, B, C e D. Uma criança não sabe não amar os pais. Pode ser que se você passou por diversas coisas lá, ou que se você inverteu o papel, quis cuidar dos seus pais, até hoje inclusive sente pena, quer proteger os seus pais, você deixou de se amar
por tanto amor que você tem a eles. Ah, isso então quer dizer que quanto mais eu deixar de olhar para minha vida, mais eu amo meus pais? Não. A gente tem dentro da Systemic, todo o meu trabalho, inclusive todo o programa Eleve é baseado dentro desse olhar sistêmico, que é um olhar macro para a vida, que é um olhar conectando para que você possa entender o que cada situação, cada desafio que aparece na sua vida, que aprendizado que está querendo te trazer. Porque inclusive o insucesso, e quando eu falo sobre sucesso ou insucesso, não é somente profissionalmente falando, porque prosperidade, resultado, seja financeiro, ou seja qualquer outro tipo de resultado dentro da sua profissão, uma promoção, qualquer coisa que seja, é reflexo do que acontece dentro de você. Então o sucesso, ele é muito além disso. Muitas pessoas, por exemplo, têm milhões na conta e são infelizes, se sentem sozinhas, vivem adoecendo. Isso será que realmente é sucesso? Na live de hoje, quando eu falo sobre sucesso, é sobre esse todo. E quando a gente fala sobre sucesso, tá também muito relacionado à relação principalmente com a mãe. Mas a gente já vai chegar lá. Então, o que acontece? Dentro da sistêmica, gente, se eu estiver falando muito rápido, me empolgando, vocês vão me avisando aqui, que aí eu dou uma desacelerada, se ficar alguma dúvida vai me falando. E se a velocidade estiver boa, estiver fazendo sentido, clica no coraçãozinho para eu saber, tá? O que acontece? Se uma... estava falando dentro da sistêmica, a gente tem duas visões. Então, tem a visão do amor cego ou amor infantil, que é justamente esse amor... Nesse sentido que eu falei pra você, de eu paro de olhar pra minha vida e fico olhando ali pros meus pais. Eu abro mão da minha vida pra pagar a dívida que eu sinto que eu tenho com relação aos meus pais. Eu abro mão da minha vida e do meu sucesso de uma forma inconsciente pra repetir o padrão que é da minha família. Que é passar por sacrifícios, que é não ter realização no trabalho, que é ter dificuldades financeiras, ou que a hora que o financeiro tá indo eu tenho problema dentro das minhas relações, que é adoecer. Percebe o quanto o sucesso contempla várias coisas? Só que se você está dentro desse amor cego, desse amor infantil, o que acontece? Você deixa de olhar essa criança que você foi um dia, que é fruto dessa relação, independente de como seja a forma que você olha para eles hoje. E já vou explicar sobre isso também nos reflexos que tem na vida. Se você continua repetindo esses padrões, se sente em dívida com seus pais, sente pena deles, quer orgulhá-los. A hora que você vai fazer algo por você, você fala, nossa, caramba, meu pai, minha mãe. Ou se você sente mágoa, sente que eles te devem algo. Tudo isso faz você parar de olhar para frente, para a sua vida, e olhar para trás. É onde eu falo que você não se dá permissão emocional para ter sucesso. Porque não é sobre o que o seu racional deseja. São os pensamentos que geram ações, que geram comportamentos e que geram resultados. Então, se emocionalmente você está nessa prisão emocional e não se dá permissão para olhar para a sua vida, para ter sucesso, você está dentro desse amor cego, desse amor infantil, das feridas da sua criança que ainda precisam ser cuidadas, trabalhadas. Seja porque sua criança sente ou realmente nunca tenha recebido colo. Seja porque você ainda tem expectativas que seus pais sejam diferentes. Seja porque você sente pena deles. E o que é o amor adulto, o amor saudável, o amor que vê, né? Porque por que a gente fala amor cego dentro da sistêmica? Porque você para de olhar para a realidade, para a sua vida, você fica olhando para trás, para as expectativas, para as feridas, para os traumas, para os medos. E o amor que vê, o amor saudável, o amor adulto, é quando você trabalha internamente a sua relação com essas figuras tão importantes que foram essenciais para você estar aqui hoje. E quando eu falo trabalha essa relação, essas figuras importantes, não é sobre passar pano para o que aconteceu, não é diminuindo a sua dor, dependendo do que você viveu. É você trabalhar internamente para não ficar refém das suas dores, dos seus traumas, dos seus medos, do vazio, da falta.
Su, será que eu sinto isso? Como que isso se reflete na minha vida adulta? Eu vou trazer que fica mais fácil para você identificar. Necessidade de agradar a todo mundo, medo do julgamento, medo do que vão pensar, autocobrança excessiva, perfeccionismo excessivo. Viver na correria também. Porque se você vive na correria, você não está olhando para a sua vida, você não está olhando para o amor que você, com o amor que você deveria olhar para você. E muitas vezes você está repetindo aquilo que você ouviu dos seus pais. Muitas pessoas vêm me procurar, e eu falo que semelhantes se atraem, né? Que eu sempre fui uma pessoa que me cobrei demais, que queria ser boazinha, que queria ser a boa menina, e eu atraio muito esse público. Eu atendo muito esse público, dentro do programa Eleve a gente vai trabalhar muito isso. O que acontece quando você se cobra muito? Quando você não consegue parar um minuto? Você não está se dando permissão, porque você continua repetindo padrões. Muitas vezes de pais que eram rígidos, e aí você começa a ser rígida 2 vezes mais com você, ou de você se sentir responsável por eles. E se uma criança se sente responsável pelos pais ou responsável por ser mãe dos irmãos, você não pode errar porque você não tem com quem contar. Percebe o quanto isso é pesado e o quanto tudo está relacionado? Existe esse ponto que é essencial você entender e ter clareza. Enquanto você não sentir essa permissão, essa liberação emocional, não adianta um monte de estratégia, não adianta acumular curso, que eu vejo um monte de gente que sai acumulando curso, acumulando conhecimento, porque isso vai te fazer se cobrar ainda mais, se culpar ainda mais de, nossa, eu sei tanto e as coisas ainda estão assim. Ou fazer você continuar sorrindo, mostrando que tá tudo bem e todo mundo vendo você ótima, feliz, sendo que por dentro tem exaustão. Você tá se cobrando, você tá querendo chorar. É sempre de dentro para fora, tudo que você precisa já tá aqui dentro. Enquanto você não valoriza isso, não adianta buscar no externo. E em grande parte dos casos, para não falar em todos, para você valorizar aqui, você precisa valorizar aqui. Se você olha hoje e vê seus pais com pena, o que você está dizendo? Nossa, de uma forma inconsciente, é claro. Não tem valor o que eles viveram, eles não dão conta. E se você é fruto dessas 2 pessoas, você está se dando valor? Não, porque você já olha aqui diminuindo. Se você sente mágoa, raiva, gostaria que eles fossem diferentes, o que você está dizendo para você? Que não serve desse jeito também. E se você rejeita algo daqui, sabe quando a gente fala, ai, minha mãe é assim, a hora que você vê, você está igualzinho, porque tudo na vida que você rejeita, que você quer excluir, que você quer jogar para longe de você, se apropria de você, se apodera de você, porque tudo vem pra gente aprender de alguma forma. E a forma da gente olhar para os nossos pais está muito relacionada à forma da gente olhar para a gente mesmo. E tem um ponto que vai ainda mais além. Eu quero que nesse momento você pense no dinheiro. Su, você está falando do pai, você está falando de trauma, você está falando de criança, e aí você pulou para falar de dinheiro e endoidou, não estou entendendo nada. Calma que daqui a pouco eu vou explicar. Eu quero que você pense em dinheiro. Quando você pensa em dinheiro, mas não as coisas bonitinhas que você aprendeu, que dinheiro é vida, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo. Quero que você pense numa coisa ruim que você sente com relação ao dinheiro, as coisas feias. A hora que você pensa em dinheiro, qual que é a primeira coisa feia que te vem? Qual que é a emoção, a sensação? Dinheiro. A hora que você pensa no dinheiro hoje, a hora que você pensa em dinheiro lá na infância, como que era? Que sensação que vem? Muitas vezes o dinheiro vem as brigas dos pais, as dificuldades, enfim, mas que sensação que vem? Ai, que vai faltar, que não fica, vazio. A forma que você olha para o dinheiro, ai, isso eu não consigo nem olhar minha conta bancária, não consigo olhar para isso. A forma que você olha para o dinheiro está relacionada à forma que você olha para sua mãe.
Por quê? Vou explicar o fluxo da vida como deveria ser, o natural. Quando nós somos gerados, através de uma relação que houve entre duas pessoas, o útero materno é necessário para nós, para a gente se alimentar, inclusive através do cordão umbilical. Chega um certo momento em que nós já estamos desenvolvidos suficientes e em que o útero não é mais necessário, em que a gente já está pronto, a gente nasce, que é o nosso primeiro sucesso, inclusive, o nosso nascimento. A partir do momento que você nasce, você recebe o leite materno. Você não precisa mais do útero, mas precisa do leite materno. E essa relação de simbiose que acontecia lá atrás, na primeira fase dessa criança, nesse momento do nascimento, existe essa conexão muito forte entre mãe e filho. O primeiro leite, o primeiro alimento que você recebe é da sua mãe. E a gente fala dentro da sistêmica que o dinheiro é o leite materno da vida. Então, se você não consegue olhar com bons olhos para essa relação, e quando eu falo com bons olhos, não é sobre morrer de amores, não é sobre ver todo dia, não é sobre mandar mensagem todo dia, não é sobre querer agradá-la, não é sobre nada disso. É sobre você estar com o seu coração em paz com relação a isso. E para isso precisa cuidar da sua criança, para que você possa fazer a transição de menina para mulher, inclusive. Então, se aqui você sente que faltou, você vai olhar para o dinheiro e vai ter medo de faltar. Se aqui, com relação à sua mãe, você sente que nunca esteve presente, muitas vezes com relação ao dinheiro, o dinheiro não pode ficar. Entra dinheiro, acontece alguma coisa, o dinheiro vai embora. Percebe? Isso aqui está muito conectado. A mãe é a base. É através dela que você recebe o primeiro alimento para sobreviver. E muitas vezes, além disso, da forma de olhar para o dinheiro, você pode estar repetindo padrões familiares dela, da sua avó, da sua bisavó, de mulheres que muitas vezes foram infelizes nas suas relações, não tinham condições de se manter financeiramente, precisavam se calar, não tinham voz. E aí eu vejo um monte de gente, não consigo me comunicar, não consigo me posicionar. Pode ser que você está dizendo para sua mãe, de uma forma inconsciente: mãe, assim como você, eu não me posiciono. Então o primeiro ponto é olhar para essa, que é uma das mais importantes relações da sua vida. E aí tem a mãe, a base, e está relacionada à forma de você olhar para o dinheiro. E tem o pai, que é aquele que te impulsiona para o mundo e que está muito relacionado à sua forma de olhar para o trabalho, para a carreira. Muitas pessoas que se sentem perdidas na profissão ainda estão buscando esse pai, ou ainda estão querendo orgulhá-lo, ou ainda não sentem que tem permissão emocional para amar o pai e ainda está esperando a liberação da mãe. Percebe como existem questões extremamente profundas que são importantes você trabalhar para que você possa se conectar com o sucesso? Porque começa aqui. E enquanto você não honra as suas origens, e mais uma vez honrar não é morrer de amores, não é querer agradar, orgulhar, pelo contrário. E pode ser que nesse momento você fale assim: não, Su, né, a relação com os meus pais é ótima, tá tudo certo, tudo perfeito. Será? A gente vive hoje em um mundo em que se cobra por uma perfeição que não existe. E que muitas vezes você precisa olhar. A hora que você olha para sua mãe, imagina que essa bonequinha aqui representa a sua mãe, que você está olhando para ela. Como que é para você olhar para essa mulher? Que sensação que vem, que emoção? Você consegue enxergá-la? Ou existe julgamento? Ou você queria que ela fosse diferente? Ou você se sente em dívida, ou você quer protegê-la? Vamos fazer um pequeno movimento aqui? Diz assim, imagina que sua mãe está bem aí na sua frente e diz assim: mãe, eu te libero de todas as minhas expectativas.
E a partir disso, eu me libero para olhar para minha vida. E perceba como você se sente. Como que é olhar para essa mulher? E para o pai? Como é olhar para o seu pai? Seu pai foi ausente, presente, dentro da dinâmica familiar que você tinha na sua infância? O pai cumpria esse papel do masculino, a mulher do feminino, ou existiam polaridades invertidas? O que isso quer dizer, Su? Ai, sua mãe era guerreira que tomava as decisões, seu pai não tinha voz para nada. E aí, muitas vezes não, quando isso acontece, qual que é a dinâmica que acontece com você? Você quer carregar o mundo nas costas, sente que não pode contar para ninguém e olha para todos os homens como fraco. E muitas vezes vai preencher esse vazio da ausência paterna e desse masculino na sua profissão. E não se permite descansar porque a sua criança está dizendo assim pro seu pai: ó pai, é assim que se faz. É assim que você deveria ter feito. A gente tem dentro de nós registro de 3 pais. Não só, eu tenho um só, vou explicar. O primeiro pai é o pai que você ouvia através da sua mãe. É o que você ouvia, via, sentia da sua mãe com relação ao seu pai. E percebe que aí não é a visão do seu pai. Ah, isso, mas eles se separaram, era criança. Mesmo assim, é a visão da sua mãe com relação a esse homem que ela se relacionou. E isso não é sobre o seu pai, é sobre o marido dela. E muitas crianças entram no meio dessa relação na infância e ficam até a fase adulta. E aí fala, Su, minha vida não anda. Claro, você está fora do seu lugar. Você está no meio de uma relação que não é sua. Quando você deveria estar na frente olhando para a sua vida. O segundo pai, a segunda visão com relação ao pai, é o pai que a nossa criança criou, através das expectativas que a nossa criança criou. Seja vendo aqueles filmes de contos de fadas, seja vendo os amiguinhos da escola. Ai, queria que meu pai fosse mais carinhoso igual o pai de fulano, fosse mais presente. Ou seja, a partir do que você ouviu e pensa assim, nossa, eu queria que meu pai fosse mais responsável. E aí você vai criando expectativa. Então, uma visão através do marido, da mãe, uma visão através das expectativas que sua criança criou e a visão do pai real. Um homem comum, como uma mulher comum também que teve filhos. Mais uma vez, não é sobre passar pano nem nada, é para você se libertar. E aí você vai fazer a mesma coisa. Eu quero que você imagine que bem aí na sua frente tá o seu pai. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Ai, não vou alcançar. Que eu ia falar que ia abrir um pouquinho agora que diminuiu a chuva. Imagina que bem aí na frente está o seu pai. E que você diz também para ele: pai, eu abro mão das expectativas que eu criei com relação a você. Como você se sente? Como é falar isso? E mais do que isso, quando você olha para os seus pais, você ainda fica na menina? Ou você consegue se posicionar como mulher? Olhar para a sua vida. E tem muitas pessoas que falam, não, sou eu consigo. Hora que vem para a constelação, hora que está ali no nosso grupo, não consegue. Prefere abrir mão de uma forma inconsciente, a gente traz isso para a consciência e faz os movimentos necessários para que você consiga olhar. Mas de uma forma inconsciente, abrir mão de olhar para a própria vida para continuar na menina que está aqui com os pais. Na boa menina ou na menina que ainda espera ser vista em algum momento na vida. Imagina que nesse momento você olha, tá o seu pai e sua mãe aí na sua frente. Como que seria para você se eles estivessem aí na sua frente vendo você assistindo essa live? Imagina, pega um ponto aí, imagina que eles estão bem na sua frente. E você vai dizer assim para eles, e se você puder, tudo isso que eu tô trazendo, vai falando em voz alta, que te ajuda a soltar. Diz assim, pai, mãe, eu cresci. Agora eu sou uma mulher. Percebe como você se sente?
Se é leve, se é pesado, se vem culpa, se vem vergonha. Como é para você falar isso? Todos esses movimentos que eu tô trazendo aqui, claro, de uma forma resumida, que eu tô trazendo o processo de tomar consciência dentro do programa Eleve, a gente trabalha como? Com acompanhamento, com direcionamento, com todo cuidado, com todo o carinho do mundo, inclusive acolhendo a criança que você foi um dia, mas é um processo para que você possa se libertar, sair das prisões emocionais que você se colocou sem se dar conta e poder ir para a sua vida. Como que é falar para eles que você cresceu? Porque a gente vai para um próximo nível e a gente já vai caminhando também para finalizar. O que acontece? A gente precisa trabalhar esse movimento, precisa trabalhar as nossas feridas, precisa olhar para nossa criança, precisa dar conta de olhar para nossa vida e de avisar os pais que crescemos. E aí, a partir disso, você começa a caminhar para sua vida e vai se permitindo ir em busca dos seus sonhos. Só que o que acontece? Quando você vai para o próximo nível, existe algo que dentro da sistêmica que a gente chama de boa ou má consciência. O que é a boa consciência? Isso não quer dizer que é bom ou ruim, tá? Porque boa ou má dá essa conotação de certo e errado. A boa consciência são os padrões da sua família, sejam eles algo que você queira ou não. Na minha família todo mundo fica doente, a boa consciência é adoecer. Na minha família ninguém tem dinheiro, sempre tem problema com relação ao financeiro. A boa consciência é escassez financeira. Na minha família ninguém é feliz nas relações. A boa consciência é ficar sozinha, ter problemas nas relações. Percebe? E o que é a má consciência? Fazer diferente, é quebrar esse comportamento, é quebrar esse padrão. Então, a partir do momento que você faz esses movimentos de cuidar da sua criança, de olhar para essa questão com os pais, de olhar inclusive para traumas transgeracionais que a gente vai olhar dentro do programa Eleve, você vai para esse processo de quebrar padrão. Então, de sair dessa caixinha da família e ir para o sucesso. Só que o que acontece? A hora que você faz esse movimento aqui, a família vai super apoiar? Sim, tem algumas que vão apoiar. Só que muitas vezes, e é onde muitas pessoas travam, inclusive quem quer fazer transição de carreira, porque a criança que foi um dia boa menina tá esperando a bênção, a permissão dos pais. E aí que tudo trava. Porque o que acontece? Os pais, e isso muitas vezes é de uma forma inconsciente, para te proteger, mesmo você sendo uma pessoa adulta, vai querer que você fique aonde? Na caixinha onde é conhecido, no padrão da família, naquele lugar. Presta concurso, não vai ter o seu negócio porque dá errado, porque não quer que você sofra. Então você pode estar caminhando para o seu sucesso e ter a sensação, ou literalmente está acontecendo, dos seus pais te puxarem para trás. Por quê? Para te proteger, para falar assim, fica aqui com a gente. Porque existe uma necessidade com todos da família, inclusive com você, de pertencer, ficar dentro daquele clã, não sair daquela rodinha. E aí, quando você vai para esse próximo nível, é como se eles falassem, não, fica aqui com a gente. E você trava também para não sair desse pertencimento, desse clã, desse padrão. Por isso que em alguns momentos vem a culpa, vem o medo, por isso que você procrastina, porque não aprendeu a lidar com essa sensação de ruptura, de quebrar padrões. Então é essencial trabalhar isso e entender que até esse processo, uma vez eu vi uma história dos caranguejos, né? Quando pega ali na praia, coloca no balde, a hora que um caranguejo está tentando sair do balde, os outros puxam, sendo que ele sair do balde é o que pode manter ele vivo. Só que por proteção, puxa. E é isso que muitas vezes a família faz. E você, nossa, tô esperando um apoio. Não, a melhor forma, inclusive se você se sente em dívida com os seus pais e viu os sacrifícios que eles fizeram e, nossa, eles passaram por tantas coisas, meus avós também. A melhor forma de você honrar tudo que eles viveram é olhando para a sua vida, para esse presente que você recebeu, indo para o seu sucesso e convidando eles. Vem pra cá que é gostoso. E pode ser que eles não queiram ir e tá tudo bem. Isso não quer dizer que você não vai mais olhar na cara quando faz esse movimento. Não quer dizer que você não vai ter contato com a família. Pelo contrário, é um momento que você começa a olhar para a sua vida e se permitir elevar sua vida pessoal, elevar sua vida profissional.
Só que enquanto você não toma consciência, mais do que isso, não trabalha internamente sobre a sua forma de olhar para o seu pai, a sua forma de olhar para sua mãe, sua forma de olhar para a vida, as feridas da sua criança, esses padrões de comportamentos, para que você possa dar esse salto, é onde imprevistos acontecem, é onde você não tem tempo, não tem dinheiro, não tem não sei o que, não tem... A hora que tá quase para dar certo, trava. É onde você vai aprendendo a ser forte, vai levando tapinha nas costas de ser forte, esforçada, tal. Só que por dentro você tá destruída porque você quer continuar sendo uma boa menina pros seus pais. Só que quanto que isso tá custando? E se pra você tá pesado, você tá ouvindo, tá sentindo desconforto, diz em voz alta, eu tô exausta. Tá pesado ser assim. Pai, mãe, por favor, me olhem com bons olhos se para mim for mais leve. Por favor, me olhem com bons olhos quando eu errar. Eu vou honrar vocês sendo feliz. Eu vou honrar a vida que eu recebi sendo feliz. Já está tudo pago, já custou demais. E imagina que conforme você vai falando isso, vai soltando essas amarras, essas travas, esses bloqueios que você sente. Porque essa relação aqui com eles é essencial ser trabalhada por todos. Eu era uma que achava que estava tudo lindo. A hora que eu fui ver, eu queria ser mãe da minha mãe, eu ficava no meio da relação dos meus pais. E tudo que eu podia fazer para não olhar para minha vida, eu fazia, porque é mais fácil. Não é mais fácil? A gente dá pitaco na vida dos outros? A gente foge, até a correria faz você fugir de olhar para suas próprias feridas. Não tenho tempo, será? Realmente? Ou será que você não sente que tem permissão de olhar para sua vida, de ser feliz? Você está sabotando sua vida para ser mais pesado. Imagina agora que você pega, que você recebe dos seus pais uma caixinha, um presente que é a vida que você recebeu e que você guarda no seu peito. E que a partir de agora você se compromete a honrar essa vida sendo feliz, focando nos seus sonhos, para você pode ser mais leve. Para a criança que você foi um dia, ela merece. E é importante você se lembrar que você sim herda geneticamente informações daqui e daqui. Dores daqui e daqui, traumas daqui e daqui, talentos daqui e daqui. Não tem como ser diferente. Enquanto você não honra e não lida com isso, você não consegue utilizar a herança positiva, a força, o amor que veio através deles para que a sua vida pudesse seguir adiante. E quando você olha para isso, quando você cuida de você, não reflete apenas em você, reflete nos filhos, nos netos, inclusive nos seus pais, avós, bisavós. Por quê? Porque nada do que foi vivido foi em vão. Então, a partir de agora, se permita, comece a olhar para essa relação e entender que a gente não está solto no mundo. Não é, o que aconteceu é o destino. Não, enquanto você não toma consciência, o inconsciente toma conta da sua vida e você chama de destino. Mas você merece mais. Você merece ser feliz, dá para ser mais leve. E a melhor forma de você honrar a vida que você recebeu. Eu quero te convidar mais uma vez, falar que em breve a gente vai encerrar as inscrições no nosso Programa Sistêmico Eleve, onde a gente vai trabalhar tudo isso mais um pouco, onde a gente vai olhar para essas feridas, vai trabalhar para desbloquear, vai trabalhar fechar ciclos, vai olhar para o sucesso, vai olhar para a vida, para você ter uma virada de chave na sua vida ainda em 2024, porque não é uma virada de ano que muda, é aqui. Para mais informações, envia Eleve por direct, eu te passo todos os detalhes, as vagas são limitadas, para que eu possa acompanhar todas as mulheres, a gente vai trabalhar inclusive as feridas do feminino, para ajudar inclusive na sua comunicação, no seu posicionamento, e você pode ter certeza que é um programa que é transformador. A gente começa na próxima terça, dia 15, e vai até o início de dezembro. É um programa realmente para você levar a sua vida profissional
pessoal e para que você sinta permissão emocionalmente para ser feliz, porque você merece. Você só precisa se permitir. E pode ser que para se permitir você precise olhar um pouquinho para trás, resolver as suas questões, acolher a sua criança, seus medos, suas feridas e a partir daí seguir. Uma ótima noite, amanhã também tem live, te vejo amanhã 1h30 na nossa live e mais do que isso, te vejo no programa Eleve, um compromisso que você vai assumir com você agora em 2024, lembrando que é o último grupo do ano. Um beijo, tchau, tchau!